Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informações sobre o mercado da bola com relação ao jogador que interessa ao Bahia, não é de hoje. Além disso, vou trazer também situação interessante envolvendo o nosso zagueiro para completar a artilharia do Bahia e reflexão. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para Bahia com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso vocês já conhecem, falando igual case, use o cupom Bora Bahia e aproveite as ofertas, porque tem muita coisa legal, gente, para você aproveitar. Então vou deixar o link aqui para você clicar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, você aponta a câmera para esse QR Code aqui que você vai ter acesso ao site da GoCase com muita promoção e dessa geral, galera. Tem produtos que já estão acabando, você tem que aproveitar logo essa capinha mesmo, gente, legal, hein? A linha retrô, para quem não conhece, tá bem legal do Bahia. Além disso, vejam vocês, os copos térmicos do Bahia estão dando a geral, tá sobrando esse aqui. Tem outros também, né? Inclusive tem esse aqui, né, ligado aí um pouco à seleção brasileira, tem os mais vendidos. Esse copo especial tem a ver com a Copa, e você é Bahia, e você é Brasil. E quem quiser também produtos da seleção brasileira, licenciado oficial na GoCase, está aqui, gente. Tem de tudo, viu? Tem parte térmica, tem mala, tem a parte PET também, enfim, dá essa geral, aproveita. E falou em GoCase, use o cupom Bora Bahia, porque tem muito desconto legal. E os produtos têm muita qualidade. Tudo, inclusive, você pode personalizar. Falou em GoCase, use o cupom Bora Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui situação envolvendo a artilharia do nosso tricolor de aço. E está aqui o panorama até o presente momento, gente. Interessante. A artilharia do Bahia tem disputa entre atacante, lateral e volante. Veja o ranking. Está aqui, gente. Júbio e Willian José lideram a artilharia e Eric está logo atrás na disputa. A pausa no calendário da temporada é o momento ideal para avaliar o rendimento do Bahia e dos jogadores sob o ponto de vista individual. E quem fez mais gol está aqui, gente. Em 2025, o Bahia teve amplo domínio de Yuri José na artilharia da temporada, com 20 gols no total. O vice-artilheiro foi Lúcio, que deixou o clube no meio da temporada, com o Thiago e Puga aparecendo logo em seguida no ranking. Ou seja, foram 4 atacantes que terminaram no passado como principais goleadores. Já em 2026, a disputa tem sido acirrada entre jogadores de defesa, meio campo e ataque. Como explicar isso, hein? Tá aqui, ó. Willian José e Juba, titulares durante todo o primeiro semestre, lideram o ranking, contudo, o lateral esquerdo leva vantagem por ter feito o mesmo número de gols e o menor número de jogos em relação ao centroavante. E a lateral também, né? Convenhamos. Logo em seguida, quem aparece na disputa pelo posto de goleador é o volante Eric, que reveza entre a titularidade e o banco ao longo de 2026. Tá aqui, gente, o ranking. Juba, 8 gols em 22 jogos, Willian José, 8 gols em 23. Eric tem 7 gols, Everaldo 6, chegou depois, né? Del, 4 gols em 14 jogos, e Jean Lucas, 4 gols em 22 jogos. Quando foi o gol de cada um, gente? O último, tá? Everaldo tem um jogo sem marcar gol, o último gol dele foi em Curitiba 3, Bahia 2, golaço de cabeça, por sinal. Eric, 2 jogos sem marcar gol, marcou contra o Remo. Juba, 2 jogos, marcou contra a equipe do Cruzeiro. Willian José, 5 jogos sem marcar gol, misericórdia, hein? O último gol foi contra o Santos, 2-2. E Jean Lucas, assustador aqui, gente, 13 jogos sem marcar gol, o último gol foi do Bavi, Bahia 1, Vitória 1. E Del, um jogo sem marcar gol no Sub-20, 3 sem marcar gol no profissional. O último foi a de Lagoinhas, 2, Bahia 4. Tá aí, gente. Vejam vocês que panorama interessante. E a verdade, convenhamos, né? Com essa carência, essa dificuldade, nada mais urgente do que a Alejo Vélez render. É o que a gente espera. A Gol sempre fala custa caro, então que ele acabe aí em campo retribuindo o investimento feito pelo Bahia, porque é muito urgente. E eu entendo, por mais que o Bahia tenha problemas coletivos, problemas de escolha do treinador Rogério Ceni, mas também tem um problema grande de efetividade. Se o Bahia começar a fazer gol com um pouco mais de efetividade, o cenário pode mudar para melhor no nosso tricolor de aço. Outra informação é sobre esse registro interessante, e pelo menos o elenco do Bahia está se cuidando. Vamos trazer agora o que Mingo trouxe aqui no Instagram dele. Tá aqui, gente, vamos ver, ó. Viajando, tá lá domingo, vejam vocês, e treinando, muita intensidade, e o que a gente torce é para que os jogadores se cuidem, porque quando voltar vai ter um mês aí de pré-temporada, mas não pode facilitar, tem que chegar voando, porque o Bahia precisa recuperar o seu melhor desempenho. Ah, Barata está em sexto com a pontuação boa, concordo, mas ao mesmo tempo tem que melhorar o desempenho, porque é uma mera pontuação, quando está desacompanhada de desempenho, ela acaba sendo enganação. Então, a gente torce para que o Bahia leve o seu desempenho, volte a ter jogadores em sua melhor condição, em sua melhor performance, porque o campeonato é pesado. E com os investimentos que serão feitos, inclusive, pelos adversários, que todos pré-temporada aí, o Bahia vai ter que se cuidar, porque realmente vai ser para pirão. E o Bahia não tem, vamos ser sinceros, né? O calendário, né, tá bem abaixo, sem ter tido mais tempo para treinar, mas vamos ser sinceros, o Bahia não tem apresentado evolução, apesar desse tempo maior.
para treinamentos, inclusive a responsabilidade direta do treinador Rogério Ceni. Aproveitando aqui a deixa, eu trazer para vocês essa dica legal, porque tem Copa do Mundo, tem Esportiva Bet, parceira nossa, e patrocinadora master do Bahia. Tem uma dica aqui, gente, ó, Welcome Boost, sabe o que é isso, né? Isso aqui é uma odd de boas-vindas, e essa aqui tá top, tá? Vencedor do encontro, Copa do Mundo hoje, gente, Espanha e Cabo Verde, né? Aí não tem jeito, né? Vencedor do encontro, Espanha e marcador Mikel Oyarzabal, da Espanha, gente, atacante, né? Qualquer momento, se ele fizer um gol e a Espanha vencer, a odd, gente, tá 16. Stake é limitada, mas, gente, sinceramente, odd 16, que é um exemplo, você bota R$16 aí, depósito mínimo é R$10 para fazer o cadastro novo. Botou R$1 aí, só sobra R$15 para você escolher essa Golden Bosch aqui, ó. Ambos marcam, não, né? De repente, aí eu também não acredito que Cabo Verde vai marcar gol. Total de escanteios mais de 8,5, de repente acontece. E Ferran Torres fazendo um gol a qualquer momento. Olha, você coloca aqui um valor e você complementa aqui nessa hora que está 5,30. Minha dica para vocês, jogue sempre com responsabilidade, apenas maiores de 18 anos, mas aproveite aí que eu vou deixar esse link aqui no comentário e também na descrição do vídeo. E você aproveita aí, tem acesso, faz seu cadastro novo e aproveita essa odd de boas-vindas. Para completar, vamos trazer aqui informação sobre esse atleta que sim, e aqui eu trago a informação, não é segredo, não interessa ao Bahia, é Pedro Morisco, bom goleiro do Curitiba, e na época, vocês se recordam, tá aí, ó. O goleiro Pedro Morisco teve propostas na casa de 7,5 milhões de euros, 47,1 milhões de reais, recusada pelo Curitiba, isso foi em janeiro, viu, gente? O jovem de 22 anos está no radar do Bahia, Flamengo, Grêmio e equipes europeias. Na época foi uma informação aí do UOL e se confirmou muito. Mas qual o detalhe? O detalhe é que ele se lesionou e tem novas informações sobre ele. Agora o valor chama atenção. Tá aqui, gente. Janela pode selar futuros de Morisco e Ronier no Curitiba, que trabalha com 2 planos. Eles têm contrato até o fim de 27 e o clube já planeja manutenção ou saída. Gente, tá aqui, ó. Nos últimos dias, as especulações a respeito de Lucas Ronier, que teria despertado o interesse do Flamengo, levantou uma preocupação no torcedor do Curitiba, que tem me perdido não só uma, como as 2 maiores joias reveladas no CT. Tá aqui, gente. Pedro Morisco tem contrato, além de, claro, Renier, até o fim de 2027, ou seja, daqui a 1 ano e meio. E com a proximidade do término do vínculo, e pelo que ambos apresentaram nos últimos anos, uma saída se torna iminente. Mas a que custo e principalmente quando? E tá aqui, gente, a revelação de valores. Pensando em termos financeiros, a janela ideal para o Curitiba vender os 2 atletas seria justamente a próxima, que se abre 20 de julho. Vejam vocês, cenário aí interessante, especialmente pelo fato de que a ideia do Curitiba é negociar jogadores. Aqui é o problema para o Bahia, né? Negociar para a Europa, onde as grandes contratações acontecem no meio do ano. A janela de janeiro, por exemplo, é vista por lá para reajustes do elenco, dificilmente com grandes valores sendo movimentados. Ou seja, uma grande oportunidade no velho continente só viria em julho de 27, caso não venda agora. Há apenas 6 meses do término do contrato, o que desvalorizaria bastante o preço do mercado, sem contar que ambos já poderiam assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e ir embora de graça em janeiro de 28. Ou seja, gente, o Curitiba consegue uma negociação boa para Pedro Morisco no meio do ano para o exterior, fica aí com uma boa oportunidade para o Bahia. Esse contexto que eu estou trazendo para vocês, o Bahia sai com interesse. Está aqui, ó. Curitiba tem plano A ou B. Diante de todo esse cenário, Curitiba trabalha com 2 situações. A primeira é de que, se for negociar jogadores, essa é a janela ideal. Porém, isso não significa que qualquer proposta será aceita. E tá aqui, gente. Informação de valor, revelação. Internamente, o clube só vai vender Pedro Morisco e Lucas Ronier pelos valores que consideram ideal. E tá aqui, ó. No caso do goleiro, o Curitiba projeta abrir conversas, hein? Somente próximo dos 15 milhões de euros, 90 milhões de reais, embora o valor de mercado do camisa 1 tenha caído atualmente, uma vez que ele está lesionado e só voltará a jogar no segundo semestre, gente. Está aqui. A renovação também de contrato é uma possibilidade, e a segunda situação envolve a permanência dos 2. Caso não haja uma oferta pelos atletas neste meio do ano, a ideia do coach é renovar os contratos deles. Porém, neste caso, não dependeria apenas do Curitiba. Entraria uma questão de convencimento da diretoria para que Morisco e Ronier aceitem prorrogar o vínculo com o Curitiba. Só que isso dependeria do que os jogadores querem para o futuro, uma vez que tem a opção de não querer renovar, o que forçaria o Curitiba a ter que aceitar propostas menores para não perdê-los de graça. De qualquer forma, o planejamento é claro: ou fazer dinheiro nos próximos meses ou segurar os destaques por mais tempo. Tá aí, gente. Já que entra o Bahia na jogada, o Bahia segue sim, e aqui a informação interessada em Pedro Morisco, apesar de o Ronaldo estar fazendo uma boa temporada. O Ronaldo tem 29 anos, gente, e Pedro Morisco tem apenas 22 anos, e não é nenhum segredo que o Bahia busca um goleiro que seja jovem, com potencial aí de um médio prazo interessante. Tá aí Pedro Morisco, você já conhece. Agora, vou ser sincero com vocês. Primeiro, que para mim, sinceramente, não é urgência para o Bahia. E segundo, 90 milhões
para pagar num goleiro, para mim é muito caro. Para mim não justificaria, mesmo se a gente não tivesse Ronaldo. Eu prefiro gastar esse dinheiro em outras posições. Por exemplo, dá para trazer com esse valor, convenhamos, né? Um zagueiro aí da primeira prateleira e quem sabe até um meio atacante, ou até um volante, ou até um atacante de beirada que sabe fazer gol. Então, convenhamos, né? Estou trazendo essa informação para a gente entender o que é o mercado da bola. Mercado extremamente inflacionado, e a verdade é que o Grupo City vai precisar repensar o seu planejamento com o Bahia, porque, claro, não estou falando aqui que vai rasgar dinheiro, longe disso, mas é preciso elevar o investimento no Bahia, é preciso elevar os reforços para o Bahia, o nível dos reforços, porque se o Bahia quer dar um passo à frente, vai ter que elevar também o nível técnico de seu elenco, e para isso vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. A gente não esqueça, o Grupo City, quando chegou aqui, foi em 2023. A realidade financeira do futebol brasileiro era uma. Hoje em dia está bem mais inflacionado. Então, os planejamentos precisam ser revistos, porque eu tenho alertado. Essa janela que vai abrir 20 de julho é uma janela crucial para definir o destino do nosso tricolor de aço para o restante da temporada. Mas está aí, né? Deixe sua opinião nos comentários com essa revelação de valores, sinceramente. Eu não sei que o Curitiba não venda no meio do ano, e aí ele fique ali meio escanteado, jogue um semestre, e aí para o próximo ano, na janela de janeiro, já ficaria abafado para vender o atleta e, de repente, realmente é aí que poderia entrar o Bahia. E repito, gente, o Bahia tem interesse, o Bahia segue atento à situação de Pedro Morisco e enxerga Morisco como um jogador que pode ser, sim, um goleiro enquanto projeto de grupo para o Bahia, tendo aí um médio e longo prazo no nosso tricolor de aço. É isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com o geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Se inscreva, conta com a sua inscrição. E além disso, claro, falando em GoCase, use o cupom Bahia e aproveite, acabou de assistir, clique aqui no link, faça o cadastro novo na Esportiva Bet, jogue com responsabilidade, mas aproveite essa Welcome Boost aí bem legal da Espanha, onde está 16, é uma boa oportunidade. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.